Hello. Olá, galera, sejam bem-vindos ao nosso segundo Olá. episódio. Dessa vez estamos apropriadamente acompanhadas de taças de cristal. O meu não é de cristal, não. Oxe, eu pensei que era. Estamos acompanhadas de um bom vinho nesta noite aqui. E o tema de hoje é Qual é o seu vinho, quem é? Giovana? O que é? Qual é o seu vinho? Fala para os internautas. Meu vinho é Sexy Fish. O meu é Joya del Carmen ou Manchuela. É tinto e o de Giovana é um rosé. Somos diferentes, mas somos do mesmo tipo. Então, galera, hoje vamos falar nosso primeiro tema relacionado a relacionamentos. Relacionado a relacionamentos, ficou horrendo, né. Eu acho que foi perfeito. Então, bom. O tema de hoje é: quem é o verdadeiro Verdadeiro inimigo inimigo dessa nessa história? história. Então, gente, recentemente, eu, Júlia Gonais, escutei uma frase que me gerou certa dúvida em relação à nossa sociedade no âmbito afetivo, que basicamente consiste em: mulheres controlam a sexualidade da sociedade masculina e os homens controlam o comportamento social das mulheres nessa sociedade. Então, é uma coisa que bem polêmica, né, bem o avesso de como a sociedade está se construindo atualmente, né, porque a gente está acostumado justamente, pelo menos quem está aí acompanhando o movimento das mulheres, a ver libertações em relação à sua própria sexualidade, não ter que necessariamente estar se vinculando a agradar o homem ou não. Então foi uma frase que gerou certo indagamento na minha cabeça. Como assim nós temos a obrigação de estarmos controlando a sexualidade da sociedade masculina? E por Minha. que que o papel dos homens seria controlar o comportamento social das mulheres? Isso aí não seria sinônimo de patriarcado? Não seria justamente o contrário do que vem se moldando na atualidade? E basicamente eu escutei isso de uma pessoa que é extremamente conservadora e que acredita muito que vários problemas que acontecem hoje socialmente no âmbito afetivo e no campo relacional estão vinculados à desconexão de como essa frase se afirma, né. Então, tipo, quanto mais a gente se afasta desse conceito, mais as coisas desandam, de acordo com essa pessoa. Então nós estamos aqui para debater sobre isso. Nós temos alguns personagens na história, né. E esses personagens sim foram tirados da minha mente, pode ser que existam mais, só que eu acho que o ponto central e focalizado tá neles, seriam basicamente o homem hétero normal, o homem hétero Não, espera, cafajeste. rapidão, rapidão, rapidão. Vamos contextualizar o seguinte aqui, que aqui hoje estamos falando sobre experiências heterossexuais em específico, né, Pronto, pronto, e isso é legal. sobre os Opa. comportamentos que ou a gente já experimentou ou que a gente já viu alguém, né, conhece alguém que já, viveu, né, em relação ao perfil masculino. E ao perfil feminino também, né, como que um e outro, se comportam nesse primeiro momento, né, de se conhecer, Hum. antes de fato adentrar um relacionamento. Então, a questão, né, essa história que a gente está falando aqui, que a gente vai trazer certos personagens, são meio que um pouco estereótipos, né, de perfis que a gente já encarou, em grande quantidade ou enfim, que a gente pelo menos se viu repetir.
ao longo da nossa trajetória de vida ou das experiências de pessoas próximas. Júlia, introduza nossos personagens de hoje. Portanto, nós temos o homem heteronormal, temos o homem hétero cafajeste, que uma grande parte é daqueles que é solteiro para sempre, né. Hã, temos a mulher heteronormal, hétera é ótimo. Mulher hétero solteira também que assume O isso, que é o seria novo normal, velho? Eu vou abrir esse questionamento já nesse. normal. É justamente assim, uma pessoa que quer procurar ainda um relacionamento monogâmico, que quer casar, que quer ter filhos, É, que digamos assim, não que outras pessoas sejam anormais, né, mas que que isso seja é meio que mais comum o padrão estabelecido na sociedade e que de fato é mais comum, né, de ser digamos assim. encontrado, isso, que é mais comum de ser encontrado, né, porque a gente tem mulheres que questionam esse parâmetro e que, por exemplo, não querem casar, não querem ter filhos ou não exatamente da maneira que a sociedade impôs, né. Então eu acredito que exista aí uma certa diferença entre essas 2 figuras, por isso que eu acredito que são 2 personagens diferentes nesse rolê. Nós temos Uhum. o incel e nós temos o red pill. Tanto isso aí eu acredito que dos 2 sexos, mas eu acredito que a maioria dos incels e a maioria dos red pills são do sexo masculino. Mesmo que existam simpatizantes mulheres, eu acho que a maioria deles são do sexo masculino. Bom, dado isso, eu vejo muitos homens se questionam da maneira que são tratados por mulheres nas redes sociais. E eles associam isso meio que à liberdade que elas têm o poder que elas têm de escolha, justamente por conta de que elas estão num espaço de muita afirmação, de conquistar muito sua própria liberdade, então elas têm o poder de escolha, elas estão com essa bola, digamos assim, toda. E muitos homens eles se veem, às vezes, maltratados até ou, tipo, simplesmente ignorados de forma assídua nas redes sociais, ao ponto de que eles acabam desistindo de investir pelos meios convencionais, né, de flerte, e isso gera um problema, porque aí muitos acabam virando incels, né, e criando essa sua revolta pessoal, digamos assim, em relação a esse tipo de comportamento feminino. E, dado isso, muitos deles acabam dizendo que voltando a comportamentos mais conservadores para poder justificar que, na verdade, é justamente esta comportamento feminino de poder de escolha, de poder controlar o seu sexual, de poder controlar o que ela quer, né, que faz com que ela se condicione, às vezes, a focalizar em um estilo de homem específico e não nos outros que poderiam supostamente dar o que ela gostaria de ter, tipo, sei lá, um relacionamento estruturado, né, uma vida a 2 confortável, segurança afetiva, entre outras coisas. Então Eu acho assim, que segurança afetiva é uma das coisas mais complexas de se adquirir hoje em dia, ou assim, de se conhecer uma pessoa que de fato esteja intencionada a isso. eu concordo. De certa forma, tipo, eu como mulher solteira, seria um dos quesitos, assim, que eu colocaria para poder, me apaixonar ou me entregar por uma pessoa, por um homem, seria ele passar a segurança afetiva. No entanto, eu sempre e olha que, assim, de minha parte, estando nesse meio, porque eu sou uma personagem dessa história, digamos assim, de minha parte, nos envolvimentos que eu tive pós-término, durante esse ano, eu vi muito Hotel. muito mesmo, Aí, bem. de homens que se comportavam mal comigo, a certo modo, tipo, de forma um pouco inquisitiva, um pouco afirmativa demais, alguns conservadores até.
e eu acabar tendendo a gostar dos que me tratavam assim, mais do que eram outros mais tímidos, que não conseguiam puxar tanto assunto ou que, né, por exemplo, agora eu paro para poder pensar e eu fico pensando: "Poxa, teve alguns caras que foram um pouquinho mais tímidos que eu não gostei tanto assim de falar, não gostei tanto assim de conversar, alguns eram mais soltos, mais comunicativos e tal". E acabou que foram experiências ruins nesse processo e todos eles com esse traço bem semelhante, que é a comunicação bem fluida, passar segurança, passar, escuta ativa principalmente, que em primeira instância é o que passavam e depois não existia mais escuta ativa, né, não existia mais segurança nenhuma, era só um processo inicial. E aí eu fico me perguntando se, no caso, essas mulheres elas estão focalizando nesses homens que digamos assim, seriam os supostos cafajestes, né, transvestidos de homens héteros que querem passar segurança, que querem passar confiabilidade, né, para justamente a mulher cair no bait, digamos assim. Hã, não sei, sabe, tipo, se isso se dá por conta desse processo, mas eu entendo que talvez as mulheres elas acabam caindo muito no conto do vigário, né, e tendem a cair muito no conto do vigário, acabar se deparando depois com pessoas autoritárias, afirmativas, inquisitivas, pessoas que também não passam segurança nenhuma, do nada, e vira uma decepção, uma desilusão amorosa, enquanto que os celibatários involuntários e os red pills estão afirmando que justamente as mulheres estão completamente focando nesses caras e estão deixando o resto sem nada, sem troca Eu acho que tem afetiva. 2 questões aí, né, primeiro que esses caras que talvez, né, eh, conquistem, né, mais as pessoas com maior facilidade, como você falou, tipo, você acabou se interessando mais por pessoas que tendiam a ser mais comunicativas, Uhum, né, então eles usam né, óbvio que quando todo mundo tá se conhecendo, tem uma máscara ali, né, tem um filtro, digamos assim, uhum, inicial. E claro que para conseguir o que quer, né, no caso, sei lá, conhecer a pessoa, ficar com a pessoa e tudo mais, tem todo um processo ali de conquista. uhum. Passado esse processo, talvez a pessoa não era tão interessante assim, ou o cara tá, tipo, bola pra frente, né, sei lá, vamos pra próxima, não tá levando tão a sério assim, não quer levar tão a sério assim, e existe uma expectativa maior da outra parte, ou eu acho que no final das contas tudo vai pra, né, tudo vai cair na comunicação clara também, né, de quais são suas expectativas e, Sim, né, qual a expectativa da outra pessoa, antes de cair numa ilusão de fato, uma desilusão. Mas será que boa parte, né, dessas pessoas que acabam realmente conquistando e gerando, né, um certo interesse maior das mulheres, é por conta justamente de serem mais comunicativas e de se exporem mais, hum, e não porque o incel, o red pill, de fato, sabe, tipo assim, eles não são completamente desinteressantes, mas talvez o papo deles não seja tanto assim, e eles não conseguem, eh, transmitir de fato algo que interesse, né, porque a conquista na verdade é um processo, né, você saber demonstrar interesse pela outra pessoa. Eu sim. acho que eu já vi muitos casos de amigas minhas que se interessavam por caras, chegaram a se envolver com caras, e aí, de repente, o homem vai sumindo aos poucos, né, tipo, não vai mais Dando tanta atenção. dando atenção, não vai marcar pra sair, já vai desviando da conversa. Então, Uhum. assim, ele já conseguiu o que queria ali naquela relação, quer passar pra próxima, não tem interesse de ter algo a mais ou Sim.
realmente viu naquela pessoa algo que era momentâneo mesmo e a pessoa criou uma expectativa de se tornar algo a mais. Sim, eu acredito que pelo menos por parte das mulheres existe aí uma questão de trabalhar muito a questão, da expectativa. Como trabalhar a expectativa, como trabalhar isso de forma que não seja tão, danosa para o processo pessoal dela de procura, mas também de apenas se envolver com o sexo masculino, com os homens, né. Só que também vi aí vem uma coisa, porque eu não sou assim, eu não costumo me comportar dessa forma, apesar de ser uma personagem das que foram citadas aí, eu não tenho um perfil, por exemplo, de dar ghost, né, de eu nunca dou praticamente ghost em ninguém. Eu posso demorar para responder, mas dar ghost mesmo eu não dou. Ou ser, tipo assim, fria, né, nas respostas, curta e grossa, eu nunca consegui ser assim com absolutamente ninguém. Então, de uma certa forma, eu me orgulho disso, porque eu acredito que todo mundo tem que ser tratado muito bem. E o vídeo que eu tinha assistido foi justamente falando que mas eu entendo que existam pessoas que são diferentes de mim, né, claro que nem todo mundo é igual. Mas aí essa pessoa estava justamente falando que ela passou um dia no Tinder fingindo ser homem e ela nunca foi tão maltratada na vida dela. Foi o argumento que ela deu no vídeo. Que ela foi muito maltratada, que as respostas eram monossilábicas, que tinha respostas grosseiras, tinha respostas que eram absurdas, e que ela se sentiu mal. Respostas de mulheres, no caso. Isso, entendeu? E aí eu fiquei pensando, eu não vou culpabilizar eu no lugar de mulher e completamente feminista, eu não culpabilizaria as mulheres por este comportamento. Talvez uma raiva interior e agora com a libertação sexual, com a libertação, hã, de comportamento de gênero, digamos assim, elas podem talvez extravasar algumas angústias internas, algumas questões mal resolvidas até, problemas passados com o pai ausente ou com qualquer outra coisa, enfim. E elas às vezes acabam projetando e sendo ríspidas com o sexo masculino de certa forma, mas não dá para negar que isso existe por conta de que temos uma mulher afirmando que ela fez o experimento e o experimento era real, né. E do experimento, inclusive no vídeo, ela pedia para que as mulheres fossem mais legais, né, com quem elas estivessem falando do outro lado, com homens. Uma frase que eu escutei e que eu associei imediatamente a esse vídeo essa semana foi que foi de um amigo meu falando: "É isso mesmo minha tia, tem que botar homem pra sofrer, homem tem que sofrer mesmo". Isso foi um homem falando de outro de outro homem. E aí a minha tia, no caso, entre aspas, ela estava fazendo corretamente ao botar o homem para sofrer, digamos assim, né, ao maltratar o homem ou deixar o homem com dúvida, ou deixar o homem ansiado de uma certa forma, porque merecia sofrer. Eh, eu acho que exista um comportamento aí de mulheres que botam pra fuder, digamos assim, nesse aspecto. Né, que simplesmente se libertaram sexualmente e que estão dando não vou culpá-las também, não vou criticá-las também, porque elas saímos de um espaço onde a gente foi muito humilhada por séculos, e a gente foi muito maltratada por séculos, mas também é inegável que que esse personagem exista, né, e que o fruto Assim, do incel seria justamente a quantidade de mulheres que vem crescendo com esse perfil e que vem se afirmando cada vez mais e que vem justamente moldando a sociedade e moldando os homens à sua maneira, sabe. eu acho que obviamente, né, diminuiu muito o quanto a mulher sofre na sociedade de hoje, mas ainda sofre muito, né. Eh,
Mas nesse sentido de relacionamento, a gente tá falando de um espaço virtual, né, que seria um aplicativo, né, de Uhum, namoro, um Tinder da vida para conhecer as pessoas e as pessoas, né, tem 2 questões aí. Primeiro que, a mulher ali tá sendo constantemente bombardeada de mensagens que às vezes o cara uhum. já chega falando, sei lá, alguma atrocidade, né, ou chega sendo tão genérico que a mulher acaba nem respondendo, Sim, né, tem digamos esses assim. casos, realmente. Ela tá, talvez, lidando ali com uma conversa que talvez seja mais interessante, mas ela também tem outros, sei lá, 50 matches ali e não tá a fim de responder aquele povo todo, porque ela já tá lidando com uma pessoa que já gerou mais interesse nela e, assim, quem é que tem paciência de alimentar tantas conversas assim? Uhum. Ah, 2 altos. Eu tenho que falar uma coisa, em paralelo a isso, antes de você terminar. Eu já vi muitos homens comentarem comigo a dificuldade de match, entendeu, deles também. E um deles, inclusive, é um cara muito bonito, é um cara realmente muito bonito. Talvez ele seja feio. Não você sabe de que só você sabe de que eu tô falando. Ele é um cara bonito, né, e passa isso. Hã, Bonito pra quem? bonito pra quem, né, foda. Mas é, porra, é sim. E estava tendo dificuldade de realizar matches também, né, de enfim, Cara, às às vezes a vezes o pessoa tem que chamar cara atenção pela personalidade, velho, às vezes o cara é, tem que chamar atenção pela personalidade, às vezes é. eu na minha época solteira, às vezes eu dava match com o cara só porque ele Tu botava meme no perfil dele, eu achava engraçado, tipo: "Poxa, esse cara deve", sei lá, eu pessoalmente buscava uma pessoa que, no mínimo, tivesse um senso de humor, né, porque se não vou se não for ter senso de humor, assim, não vai dar certo. Mas esqueci o que eu ia falar antes. Acho que homem tem que ir pra merda mesmo. poxa, Não, tô velho, brincando. não, calma. Você Não é mesmo isso que eu estava quis me dizer. Eu quis repreendendo quando eu dizer que é o falei isso. seguinte, as mulheres Tem que ir pra merda mesmo. Foda-se o podcast inteiro, entendeu? Já sabemos. calma, 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 calma. A questão é, a pessoa tá ali no aplicativo em que boa parte dos seres humanos ali, tanto mulher quanto homem, podem de fato não estar buscando algo sério. Eu acho que até provavelmente a minoria está buscando algo definitivamente sério, Hum, né. Eu acredito que é muito difícil você achar naquele mar de pessoas uma pessoa que não esteja buscando apenas sexo e que esteja de fato querendo um relacionamento. E aí ainda vai ter outro filtro que é, essa pessoa de fato é compatível com você? hum, Assim, você tá encarando ali um mar de pessoas que se atraíram principalmente pela sua beleza, né, porque não dá pra demonstrar tanto, assim, da sua personalidade com o perfil, você consegue ter uma uhum, noção, mas a boa parte tá se atraindo ali pela sua beleza e pelo pouco que você consegue demonstrar ali, e depois você tem que conquistar a pessoa pelo papo, né. Então, assim, a pessoa não tem papo, não buscou conversar, não respondeu com tanto interesse, respondeu ali na base da raiva mesmo, porque já cansou de conversar com zilhões de outras com tanta pessoas, é. gente. É o Com quê? zilhões de outras pessoas. Já cansou de conversar com um monte de gente, encarar o mesmo papinho, ou o papo pode até começar diferente, e aí depois cai na mesma baboseira que, assim, eu já vivi inúmeras vezes umas conversas que eu ficava: "Cara, poxa", teve um cara que falou assim. Ai, nem lembro como era, né, tem muito tempo, tem muitos anos, mas falou algo assim, tipo: "Ai, você é linda. Ops, meu gato pisou no meu teclado", e eu fiquei tipo: "Gente, que coisa cringe".
Ah, eu achei hilário, eu Ou sei conversaria com lá. ele por causa disso, Ai, velho. gente, pelo amor de Deus. Assim, óbvio, tem níveis e níveis de coisa, né, eu acho que quando já existe um interesse maior, você até fica felizinha com uma mensagem assim, mas tipo, pô, mano, sei lá, cara, arranja uma coisa interessante. Uma cantada E melhor. assim, ela tem pago um pouquinho melhor. Na verdade, eu pessoalmente, eu acho que eu odeio cantadas, velho, eu acho a coisa mais forçada de uma Eu gosto. conversa. Ai, claro que você É, porque eu sou gosta. leonina, né, eu sou o terror da normalidade, enfim. Eu acho que tem também o medo Ai. de do homem parecer um pouco emocionado, e aí por isso que ele vem ele vem do jeito que vem, digamos assim, sabe. Ele fala do jeito que fala, e pra mim, o homem tem um dilema muito grande em parecer emocionado, então, por exemplo, eu recebi uma cantada de um carinha no Tinder, ele falou assim, ah, um dos olhos mais lindos que já vi na vida, nossa, eu fui muito boiolinha agora. E ele Não, mesmo tipo se assim, criticou depois, né, falando, tipo, não, se é. chamando de boiolinha, sendo que, tipo, é um comentário que eu adoro que falem que meus olhos são bonitos, porque eu gosto muito dos meus olhos também. Então quando eu vejo, tipo, essa recíproca do homem, né, eu me sinto validada, digamos assim. Já eu ia ficar tipo: "Mano, meus olhos não são os mais bonitos que você Aí viu você na tá sendo vida, você deve extremamente falar isso". não, aí você tá sendo extremamente crítica de si própria. Não, velho, é porque eu tenho a tendência de achar que não estão sendo sinceros, velho. Você tá conversando com 50 pessoas ali, aí você vai falar pra uma: "Nossa, seus olhos são os mais Ele lindos que eu poderia já ter vi", aí depois você completado vai virar qualquer pra outra outra e falar: coisa, tipo, "Nossa". uma coisa que eu recebo muito é: "Pô, seu cabelo é muito irado". Isso eu recebo demais, demais até da conta. "Nossa, seu cabelo é realmente muito legal, seu corte é muito bonito", e fala: "Ficou muito bem em você, é muito difícil mulher bonita com cabelo curto". Eu pessoalmente discordo dessa frase, mas muito homem fala isso pra mim. Isso é o que eu mais recebo, né. Então, tipo, quando eu vi o comentário desse cara, eu fiquei tipo: "Uau", uma coisa diferente. Tipo: "Opa, espera aí, isso é diferente". É, Eh, eu acho que quando você tá no Tinder ali, o cara que chama o mínimo de atenção é o às vezes o que se que destaca pra você, né, é diferente do que se destaca pra outra menina também. é, mas eu ia dizer que é o cara que consegue dar um gancho ali na primeira frase e chamar alguma atenção. Eu acho que hoje em dia, se o cara chegar com um "Oi, tudo bem?", a pessoa não vai nem responder mais. Ai, velho, pior que enfim, é, né, e aí famigerado ghosting nela. Eu sempre respondo é porque eu tô dentro desse grupo de personagens que eu criei, mas eu sou diferente, porque eu sou uma pessoa que eu tenho toque no sentido de eu preciso dar a mínima de atenção possível de forma normal e tratar bem pelo menos a o máximo de pessoas possíveis que eu me relacione. Era isso que eu ia falar antes, que assim, eu já tive experiências sendo assim, e eu acho que chega um certo Você ponto tem que colocar que limites, perde o sentido. né, eu sei. É, porque assim, o que já aconteceu comigo é que um cara começou a conversar comigo, eu não tinha interesse nesse cara, mas por educação eu fui respondendo. Tá conversando comigo, eu tô respondendo, É basicamente tá o que eu ok, faço. tipo, É hã? basicamente o que eu faço. É, mas aí, um belo dia, eu pensei: "Nossa, esse cara, sei lá, ele falou alguma coisa que eu fiquei: 'Gente, que nada a ver isso aqui que ele disse'". Ah, ele me chamou de Mamãe Noel. E eu fiquei: "Oxe, tá louco?". Aí eu pensei assim, eu nem conversei tanto com esse cara pra ele tá achando que, sei lá. E aí Ele quando eu pode fui brincar voltar a com isso. conversa, eu tinha conversado pra caramba com ele, eu não tinha nem percebido, porque eu não tinha interesse nenhum, então pra mim a resposta era só, tipo, uma resposta. Nonchalant. Uhum.
minha resposta era uma resposta e acabou. Mas, vendo o contexto inteiro, acabou que eu tinha conversado com ele Uhum, bastante, eu só não tinha alimentado a conversa, né, devolvendo muitas perguntas e tal, mas se olhasse o histórico, nossa, tinha conversado bastante, aí eu fiquei uhum, reflexiva sobre isso, né, sobre o quanto isso pode acabar criando uma expectativa errada na pessoa, uhum. porque no final das contas eu não tinha interesse, eu só estava respondendo para simpatizar mesmo com a Sim. pessoa, para não ser grosseira e dar uma cortada, porque eu nunca fui muito de fazer isso, só quando a pessoa realmente fosse extremamente irritante ou sei lá. É, no meu caso, por Deus, nenhum homem chegou a ser insistente, e muito pelo contrário, eles sempre, eh, sinalizaram isso eu achei até legal, acho que talvez os homens eles sejam mais com medo de levar uma revoada na cara. E aí eles já vêm com um papo, tipo assim: "Ah, mas se você preferir outra coisa, tudo bem", sabe? Tipo, se você não quiser, tudo tipo, às vezes me Isso pra convidam mim reflete um pouco de e insegurança, sim, sabia? sim, eu concordo, mas ao mesmo tempo eu vi na hora como uma certa cordialidade, entendeu? E aí eu, por exemplo, eu não me importei. E o que eu vi que eu estava fazendo é que muitos dos caras que eu estava conversando e que estava rolando realmente uma conversa bem extensa, foram os que eu consegui ter uma conversa suficiente para poder pelo menos dizer: "Ó, eu acredito que isso aqui a gente funcione melhor como amigo. Eu tô vendo que a gente é muito legal um com o outro, que a gente é muito recíproco um com o outro, que a gente entra muito em sintonia um com o outro, mas a real é que pra mim é mais amizade mesmo do que uma reciprocidade afetiva sexual. Ele entendeu super e continua sendo meu amigo, né, até então. Eu já ia perguntar isso, vocês continuam conversando mesmo depois Sim, disso? com os outros caras não. Muitos inclusive pararam de conversar comigo, né, mas com esse em específico deu E tá certo. tudo bem. Pois é, né, foda, é foda. Eu perdi vários amigos nesse aspecto, tipo assim, pessoas que eu realmente me envolvi, e o cara só estava Mas alimentando a ninguém entra no conversa porque Tinder, ele queria o payment, né. ninguém entra no Tinder procurando amizade, se entra tá se iludindo. Tem uns que botam, né, Payment. tipo, tem uns que botam no perfil logo, tipo assim, só aqui eu só posso oferecer amizade, tipo isso, sabe. Eu acho Eu maluquice, também, velho. Eu mas acho que essa pessoa já não sabe mais o que tá fazendo na vida dela. ou a pessoa só, tipo, começou a namorar e não quer deletar o Tinder, por N razões, sei lá. Ah, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Eu não tenho nem palavras pra Não quer descrever o que eu acho refazer disso. uma bio inteira de novo, não sei. Não vai precisar se ela estiver namorando uma pessoa que É, preste. né, pois é. Se a pessoa já entra Mas num aí, vai. relacionamento desesperançada e Então tá é, errado. Já não devia ter entrado pra né. começar. Sim, concordo. Aí a grande pergunta é: você acha que as mulheres que não têm mais esperança em homens, né, que não nem essas que estão no Tinder, mas estão respondendo, assim, como, sei lá, como quem não quer nada mesmo, Uhum. mas tá lá porque vai que. É, O que que você acha disso? Você acha que, de fato, essa raiva reprimida ou é apenas um cansaço, um tédio, né. Cara, eu acho que pode ser um misto de sentimentos que faz com que uma mulher se comporte assim, sabe, tipo, se eu tivesse tomado essa decisão agora, por exemplo, assim: "Ah, eu não quero mais estar aqui, tipo, interagindo com essas pessoas, porque eu quero, sei lá, me preservar. Cansei, acho que isso aqui não vai dar certo", digamos assim. Ou automático seria pelo menos ativar minha conta, porque eu acho que tem a opção pelo menos de desativação da conta, né.
Porra, é muito foda eles colocarem pra deletar, velho, eu ficaria muito puta. Mas enfim, então em específico, eu desativaria minha conta e seguiria meu baile, né, tipo assim, pronto, a minha proposta agora é outra, agora é encontrar pessoas fora do círculo Tinder, fora do círculo, de rede social pra essas coisas, né. Enfim, Eu acho que esse eu acho cansaço que esse eu cansaço acho que a mulher que tá fazendo isso, ela já tá fazendo errado, já começa por aí. Então, tipo assim, a mulher que só tá lá, tipo, respondendo por responder, cansada emocionalmente, completamente desesperançada, ela tá mentindo pra si mesma, porque ela não tá completamente desesperançada se ela tá lá, entendeu? E principalmente se ela tá respondendo com raiva aos caras, né, de forma agressiva, com raiva, sendo grosseira. Se ela tá tomando esse tipo de atitude, pode existir um cansaço emocional sim, e várias questões aí internas que precisam ser trabalhadas, porque afinal de contas as mulheres elas têm muita insegurança nos homens e que é algo completamente natural que elas precisam trabalhar, porque foram séculos e séculos de repressão, de e é é plausível também, plausível dado elas que terem os esses homens hoje em sentimentos. dia, assim, o que a gente acaba encarando é dificuldade de confiar na Exato, pessoa. exato. Né, isso por 2 motivos, tanto de segurança própria, quanto da falta de, né, o homem não passar tanta segurança para a mulher, porque é uma via de mão dupla, Sim. não é só: "Ai, a culpa é do homem, ele que é, sei lá, o cafajeste que sai conversando com 1000 contatinhos ao mesmo tempo enquanto tá namorando comigo", ou sei lá, né, tipo, não é só essa questão, mas de realmente estar imerso naquela relação e de passar para a pessoa a segurança de quem de fato, né, pretende, estar num relacionamento sério. Uhum, Quanto à insegurança da mulher que já viveu as feridas disso ao longo de toda a vida dela uhum. em circunstâncias totalmente Exato, diferentes, com pessoas diferentes e a às vezes até vendo a história se repetir algumas vezes por padrão, exato, né, por padrão emocional do que busca de exato. pessoa. Mas aí eu acho que Eh justamente essa mulher ela tá no espaço errado, entendeu? E fazendo o errado, porque não vou dizer que tratar pessoas que não tiveram nada a ver com o processo pessoal dela de forma agressiva pode ajudá-la, pode ser, tipo assim, um momento onde ela tá canalizando a raiva dela, mas a pessoa não tem nada a ver com isso, com a raiva que estava ali, porque foi outra pessoa que botou aquela raiva ali. E outra pessoa com outra vivência, e que não necessariamente tem a ver com aquele cara que tá ali tentando se envolver com ela. E aí Eu acho que é uma coisa que acontece com frequência de a gente espelhar relações passadas em novas novas lições, sim. relações. Eu já vivi situações em que o cara, eh, acabou reagindo comigo, expressando já que uma situação passada da vida dele, eh o que eu falei relembrou aquilo, eu falei: "Mas eu não sou essa pessoa, Uhum. né, então vamos conversar e entender e resolver isso de outra forma, porque eu não sou essa Sim, pessoa, não somos pessoas iguais, por mais que uma situação de fato possa se sim, repetir, as pessoas são diferentes, então a situação pode se repetir com, detalhes ali diferentes ou com abordagens diferentes, e também depende, né, da própria reação de quem está lidando com sim, isso. Pra você não lidar da mesma forma com a situação que já ocorreu antes na sua vida, você vai lidar da mesma forma e pra ter o mesmo resultado ou algo sim. assim. Sim, concordo completamente. Nesse aspecto, eu acredito que, na real, o melhor a se fazer, o melhor de tudo, assim, pelo menos para a mulher que está passando por essa situação, para a mulher que tá vivenciando esse momento, tanto de cansaço emocional quanto de raiva ali, de qualquer outra coisa, é se afastar desses ambientes e tratar isso antes de estar aberta a se relacionar novamente dessa forma. Tratando essas questões antes e de forma adequada, ela volta mais confiante, ela volta com mais certeza do que ela quer, né, ela volta preparada para, por exemplo, pô, se ela estiver conversando com um cara e o cara tiver criado expectativas falsas, ela falar com ele de boa, sem precisar magoá-lo,
Tem uns caras que se magoam fortemente, né, mas aí também vai depender de como ele tá preparado, mas aí já não é questão mais dela, é dele, entendeu. Mas pelo menos preparada Eu acho pra que existe poder, também tipo muito essa questão do ghost, velho. hum. Sabe por quê? Porque, tipo assim, muitas pessoas têm medo de falar a verdade, elas preferem dar um ghost do que só falar, entendeu. Então assim, porra, não quer pegar a pessoa, pelo menos ali, não quer pegar a pessoa naquele momento, fala: "Ó, não é o momento, tô procurando outra coisa", é isso, entendeu. Pronto, não fica dando ghosting na pessoa e depois aparecendo quando convém, aí depois dando ghosting ou aparecendo quando convém, porque isso passa uma sensação muito desgostosa para o outro, sabe, de rejeição, sabe, pô, a pessoa não teve nenhum a decência de falar comigo de maneira apropriada, de finalizar comigo de forma apropriada. Se for o caso de voltar a falar depois, né, fala: "Pô, agora eu tô e aí, sumido, né, agora eu tô livre. E aí, o que é que você acha da gente? Ainda rola?" Tipo, ter uma saída melhor, porque o ghosting em si, precisa de uma saída melhor do que o ghosting, velho. O ghost ele é muito bruto, ele deixa a pessoa com muitas dúvidas na mente, e para pessoas que são seguras, tanto faz, tanto fez, né. Mas para pessoas que são inseguras, que existem e que estão por aí, poxa, é um tratamento que deixa ela mais insegura, mais ansiosa ainda, estamos lidando com tantos casos aí de ansiedade generalizada, né, de pessoas que estão sofrendo realmente com ansiedade, então pô, dá um mínimo de satisfação para a pessoa que você estava conversando, também é o mínimo que você faz, manter as claras quais são suas intenções com aquela pessoa. Eu acho que o ghosting é a pior solução que tem, em todos os casos. Eu entendo que até para os homens que esperam da mulher uma resposta e a mulher tá dando ghosting ali, pô, até delas um comportamento assim também é mais válido. Então acho que existe para mim tem que existir a preparação emocional dos 2 lados, sabe. Para mim, tanto a mulher ela precisa ir para essa jornada sem expectativas, quanto sabendo que uma pessoa ou outra pode acabar criando expectativas com ela e como ela solucionaria isso, e como ela não refletiria as frustrações dos relacionamentos passados, né, e o seu cansaço emocional nos seus relacionamentos futuros, e dos homens em particular, como lidar com a rejeição, né, dessas mulheres, eu acho que também é muito importante. E principalmente como falar com elas, trabalhar, né, para não ter medo de ser emocionado ou não ter medo de agir de forma, mais amigável com a mulher, de ser um pouco mais carismático ou comunicativo, porque acha que está passando Eu a acho que o imagem de um homem problema fragilizado, né, eu acho que o problema é, tipo assim, enfim. o cara eu acho que o problema é o cara chegar sendo carinhoso demais e a mulher também já se espantar. Tem muito isso. Sabe, não levar tão a sério, assim, o que ele tá Sim. falando, achar que ele faz isso com todas. Eu pessoalmente Você acho que acharia eu isso. reagiria assim. Uhum. É foda, mas é real, isso acontece. Por isso que pra mim, o necessário, pelo menos o que se conclui, é que deveria no mínimo ter um trabalho emocional de ambas as partes, entende? E o que que você acha, assim, que esse cara que é incel ou talvez red Hum. pill, que você acha que é o ponto, assim, pra eles conseguirem talvez, de fato porque, assim, você trouxe que eles pensam meio que é culpa da mulher, a mulher que tá me tratando mal, Sim. gratuitamente, É, no eu não fiz caso. nada pra isso, nossa, tipo, ela que tá me tratando mal. O que será que você acha que existe algo no perfil deles que destrava isso? Cara, complicado isso aí. Eu acho que eles têm a tendência a ver mulheres com maus olhos, porque é o que o homem normalmente fazia antigamente, né. A mulher é aquela que comeu o fruto proibido, que levou o homem para o mau caminho,
né, então ela que estava enganando, ela que estava na posição de enganar o homem, a certo modo. E para mim, talvez isso estivesse intrínseco, talvez de forma inconsciente, eles estivessem reproduzindo isso de certo modo. Uma coisa inconsciente, uma coisa que foi passada de geração em geração, uma coisa que era muito comum. É, disso em específico eu acho que eu discordo, tendo como base a nossa referência de pessoa red pill, no qual eu conheço também, eu definitivamente acho que é muito mais uma coisa do perfil da pessoa em si, do que algo que Que sei ele lá. reproduziria de forma inconsciente. Vai, mas é isso, tipo, não é só ele, entendeu? Em específico, eu conheço homens não conservadores Não acho que é questão de e conservador, eu acho que é, velho. porque Eu acho que é. não é, Eu acho que tem tudo a véi. ver com conservadorismo. Pra mim, nem todo conservador se comporta dessa forma, beleza. Mas pra mim, todo cara que se comporta dessa forma é conservador. E está afiliado, pelo menos, a alguma ideia conservadora, entendeu? Eu acho que é essa a questão. Pelo menos se ele não se diz conservador e ele acaba agindo dessa forma, pelo menos em algum ponto ele reproduz um comportamento conservador que está de forma inconsciente nele. Mas obviamente você vê mais isso e de forma completamente bem mais evidente no conservadorismo. Ela pode até não ser totalmente conservadora, mas um vínculo ela tem com aquilo. Ah, para mim mulher não deveria agir assim. Para mim deveria ser diferente. E aí, só o fato dele falar o que ele acha que a mulher deveria agir ou não, já é um vínculo de ideal conservador, entendeu? Então é uma coisa que precisa ser vista realmente com muita cautela, mas para mim eu acho que a única solução prática para o problema geral da situação, desse desimpasse e de porque as mulheres e os homens eles não estão conseguindo mais criar tantos núcleos familiares como antigamente, e lares estáveis como antigamente, e por que que hoje é tão difícil se manter um relacionamento, e por que que hoje é tão difícil até mesmo, ter um date com outra pessoa, eu acho que é justamente cuidar da saúde individual, por si só, cada um, sabendo respeitar e manter tudo às claras desde o início. Ser comunicativo, ser, hã, como é que eu posso dizer? Aberto a falar qual é a real para a pessoa, em vez de ficar nos joguinhos, em vez de ficar dando ghosting, ou zoando, ou enfim, tipo, sendo grosseiro, ou qualquer outra coisa do tipo. Ou às vezes problematizando demais, entendeu? Então, tipo, para mim, ambos os lados precisam, antes de entrar nessa história, antes de voltar para a vida de solteiro e se relacionar, hã, se tratar, tratar das mazelas anteriores, tanto os homens, né, com seus ranços patriarcais antigos, e as mulheres com suas frustrações, e que eu não vou desvalorizar ou minimizar aqui, muito pelo contrário, elas têm seus motivos, mas elas precisam tratar isso antes de se envolver com outras pessoas, para poder serem um pouco mais diretas ao ponto, talvez. Eu precisaria, por exemplo, ser um pouco mais direta ao ponto em alguns aspectos. Teve pessoas que quiseram se envolver um pouco mais comigo, eu não fui tão direta ao ponto, e isso gerou um certo afastamento, gerou um certo desconforto, né. E se eu tivesse sido direta ao ponto, teria evitado um pouquinho de desgaste, mas eu tenho a tendência a ser muito cordial, ser muito amiga, isso já do meu lado, que é completamente o contrário dessas supostas mulheres que estão aí. É, acaba gerando um atrito, né, digamos É. assim, Eu acho que é mas no inevitável a final das certo ponto ter o atrito, eu acho que é justamente por isso que as pessoas precisam estar bem trabalhadas emocionalmente, entendeu? Porque é inevitável.
É inevitável que em algum momento vai haver discordância, nem tudo são flores sempre, né. E quanto mais você se envolve com a pessoa, mais você vai descobrindo quem ela é, o quanto ela tá alinhada com você, o quanto ela não tá. E eu acho que justamente, tipo, você tá atento às suas questões internas e o outro está atento às próprias questões internas, que abre esse espaço de diálogo, onde as coisas podem ser resolvidas, em vez de conflitadas, entendeu? Em vez de conflito imediato, em vez de questionamento, em vez de, sei lá, ciúme, de briga, disso, daquilo, entende? Eu acho que o comportamento É acaba do outro. influenciando no outro. Sim, eu concordo nesse aspecto. E então você que tá vivendo agora esse momento, assim, de solteira, você tem visto muito esse padrão, né, de comportamento masculino também, nesse sentido. Você já viu recentemente algo que seja um pouco fora da curva? Sim, com certeza. Na verdade, assim, bem nos 42 do segundo tempo, eu conheci uma pessoa que é completamente fora da curva nesse aspecto. E que Vem aí, galera, conversa de banheiro aqui. e que é uma pessoa super gentil, super atenciosa, uma pessoa, que eu diria até delicada em certas instâncias, que é muito artística também, isso me chama bastante atenção. Mas no geral, assim, na experiência geral solteira, eu acredito que o que eu mais presenciei foram, assim, homens covardes, sabe, tipo assim, pra falar o que sentiam, pra falar, pra poder dizer: "Pô, não tô afim de ficar". Em vez de só falar que não tá afim, deixou ali de molho, na hora que queria aparecia super empolgado, conversando, etcétera, e depois desaparecia, e aí depois voltava de novo, e depois desaparecia, e depois voltava de novo. E eu acho isso, nossa, eu não sei. É meio tosco, né, digamos assim. Eu acho que aquele cara, né, a gente estava falando recentemente, um cara que, Júlia me falou: "Olha, eu tô conversando com esse cara", eu falei: "Mano, eu já conversei com esse cara, Ah, sim, muitos sim, anos tem esse atrás, cara, esse cara. muitos anos atrás", e a gente vê que foi o mesmo padrão de Exato. conversa, Com e foi um cara que, interrogatório, né, assim, tipo muito interrogatório. Vamos fazer uma brincadeira é, um aqui? Eu te faço uma quiz. pergunta, você me faz uma pergunta. Sim, Beleza. Imagina, eu conversei com esse cara faz quase 10 anos, e ele usa o mesmo papo com Júlia pois agora, é. 10 anos depois. Ele tá usando a mesma estratégia de conversa. É bizarro, Assim, é assustador. algo não deu certo ainda, porque nesse período todo esse cara já reapareceu pra mim várias vezes, já buscou Sim. um papo comigo de novo depois de muito tempo. E a última vez que eu conversei com ele foi justamente ele vindo me perguntar: "Por que que a gente nunca saiu?". Nossa, porque você nunca Por teve que será? atitude Nunca pra teve isso. atitude, só aparecia do nada pra falar as coisas mais esquisitas possíveis, e eu ficava tipo: "Gente, que é isso? Por que que ele tá falando isso? Que negócio Gente, que doido". isso? Chegava com uns trocadilhos, umas piadinhas esquisitas, eu ficava: "Gente, que Gente, tá, quem que" assim, você nem conhece a pessoa direito e o cara tá se dando uma intimidade estranha, e aí depois some de novo, e aí depois aparece depois de 6 meses pra falar a mesma coisa mais uma vez. E então a última vez que eu falei com ele foi justamente, ele me perguntou: "Por que que a gente não se falou? Por que que a gente nunca saiu? Por que que nunca aconteceu nada entre a gente?". Eu falei: "Porque era o que tinha pra acontecer naquele momento, uhum, nunca nunca nem chegou ao ponto de vamos tentar combinar pra sair". Ele nunca teve essa iniciativa, eu também não, porque também não era o papo mais interessante que eu tive na minha vida. uhum, Então a gente nunca teve essa troca de fato, e aí depois de, sei lá, 8 anos o cara veio me questionar por que que a gente nunca é saiu. foda.
É Eu complicado. realmente, dado o perfil dele, eu realmente acreditava que ele estava nesse papo com muitas Uhum. pessoas e eu E não. repercutindo, né, isso com todo mundo. Tipo assim, o que acontece? Eu normalmente às vezes não tenho eu não co eu, Julia Gonais, eu consigo responder todo mundo. E aí, o que acontece é que eu fico sem responder por muito tempo umas pessoas e eu às vezes aviso até no notes do meu Instagram, tipo: "Porra, os chats vão ser respondidos, tenham paciência", sabe, tipo, porque tem gente que fica cobrando, tem gente que fala: "Porra, Julia, três semanas já e você não respondeu". Aí eu digo: E "Você está aí errada". e aí eu vou e falo, mas tipo assim, porque eu tenho esse perfil, eu mesmo faço isso, eu tenho essa coisa, eu fico ansiosa e eu vou lá e tendo a dar uma justificativa, né. Mas, eu acredito que no comportamento desse menino em específico e no comportamento do que não é legal, do que não é interessante quando você está ali conversando com outra pessoa, é justamente esse súbito sumiço, é de uma forma muito abissal, e aí a pessoa ficar sem nenhuma resposta, ficar sem nenhum direcionamento, e depois de meses a pessoa voltar de novo, sendo que você via que a pessoa estava completamente entretida no início, que a pessoa estava com, né, estava até, tipo, lhe entrevistando. No caso dele, eu acho que realmente era meio que um roteirinho que Que ele é. seguia e se Hum. desse certo, deu, se não desse certo, eu tento de novo daqui a alguns Uhum, meses, mas realmente não é uma coisa que faz muito sentido pra mim pessoalmente. Eh, Poxa, se você não me chamou, né, se você não manteve aquele papo alimentado, né, digamos assim, com uma constância de dias, você some e depois aparece depois de 1000 anos, uhum, não existia um interesse real, era só assim: "Poxa, agora eu lembrei que aquela pessoa existia, eu vou falar com ela pra hum, ver", né, pra ver se rola alguma uhum. coisa. Eu não estava sendo uma pessoa ali realmente em que ele estava dedicando uma atenção e um tempo, eu só era Uma mais opção. uma ali na Uhum, lista, né, pra tentar algo. uhum. É, pode ser que no final das contas seja assim, né, que a pessoa tenha uma lista com vários contatinhos e que ela trate o que ela tiver de interesse com mais atenção, o que ela tiver de menos interesse, ela deixa ali de molhinho e segue o baile, né. Mas Júlia Gonais, tenho mania de, pelo menos, dar atenção de forma igual a todos, e quando eu não quero algo, né, realmente com a pessoa, Já. eu aviso, eu falo: "Não vai rolar. Não, não vai rolar, não, não vai dar", e deixar bem explícito. Que eu acho que pra mim deveria ser a atitude correta, né, no final das contas. É tipo assim: "Ah, não vai rolar, ai, não vai rolar por quê? Você não gostou de mim?". Não, não é isso, não é porque eu não gostei de você, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa ter o seu motivo pra dar claro, né, porque Às vezes não bate, cara, às vezes não não vai, porque, tipo, não às vezes é é. pra ser amigo, sabe, e muitas vezes eu falo: "Pô, acho que a gente funciona muito bem com amigo". Às vezes não é pra ser Nem nada. amigo, vixe, nossa senhora. Mas aí realmente é quando a pessoa é um brutamontes, né, quando A questão da compatibilidade das pessoas vai muito disso, tipo, uma pessoa que se dá bem comigo pode não se dar bem com hum, você, e a gente pode se dar bem uma com a outra. É muito é uma particular, velho, não conversa que, ó, significa que a pessoa é uma daqui a pouco a gente tá bosta concluindo completamente. que não tem inimigo em história nenhuma, né. Não tem inimigo, velho, esse é o fim da história, pronto, acabou. Não tem inimigo, Ninguém é na inimigo de ninguém verdade, essa porra. o problema todo é porque paramos de existir numa sociedade agrícola ali do Agrícola, eu vou mijar nas e agora a gente está vendo a sociedade cheia de liberdades e pronto, vamos para o conservadorismo e falar e culpar o conservadorismo. Não, eu acho que não é nem esse o ponto, vai. Eu acho que só, tipo assim, tá todo mundo lidando com problemas, tá todo mundo encarando, Para mim, a gente está muito mais assim, individualizado do que, por exemplo, nossos avós eram. Então, por exemplo, nossos avós vai nossos casaram para avós, não podiam ir sempre, na esquina. entendeu? Eles viviam para o núcleo familiar. E a gente vive
por uma vida mais individualizada, né. A gente vive as experiências de uma maneira mais individualizada, com nossos celularzinhos, né, romantizando nossas situações. Não estou dizendo que isso está errado, porque isso, na verdade, é um processo inevitável, é um fenômeno global, tipo, existem muitas pessoas no mundo, e é normal que a gente se individualize, que a gente procure se individualizar. Eu acho que isso tá certo, as pessoas elas precisam ser o que elas são. E não ficar, tipo, sei lá, cedendo porque o marido disse, ou porque tem filho, porque tem isso, que tem aquilo, que é um casamento e que nós sabemos que nossos avós, eles podem ter cedido muitas coisas que eles queriam a nível pessoal, para poder manter o núcleo familiar intacto, digamos assim. Então uma coisa que é evidente na nossa sociedade é que estamos mais individualizados, isso torna as mulheres mais individualizadas, menos, né, compatíveis com ideais conservadores, e isso torna homens mais inseguros, porque talvez eles a segurança que eles tinham antes, pelo menos ali na relação socioafetiva, era a mulher recíproca que cedia, né, e agora eles fazem como? A mulher não tá cedendo, a mulher não quer mais, a mulher agora até é grosseira, até é cavala, dá cada coice que só Jesus na causa. E tem que lidar com isso. Então, para mim, eu acho que no frigir dos ovos é um fenômeno global, nós estamos vivendo de forma mais individualizada, tanto homens quanto as mulheres, e as coisas elas estão sendo finalmente pensadas a nível individual, né. Eu acho que tem que mandar homem pastar mesmo e é isso aí. Ai, socorro, onde é que esse podcast foi parar? Foi parar na taça vazia. Agora que a gente chegou à conclusão de que ninguém é inimigo, tá todo mundo lidando com seus BO, né, foi basicamente foi um debate, assim, pra gente trazer perspectivas, né, não significa que conclusões. A gente não conseguiu concluir. conclusões. A gente não consegue concluir nada, porque não existe verdade absoluta, na verdade, né, a Vamos única ser verdade absoluta nisso estoicistas é que ninguém é agora. inimigo, Só sei que ninguém nada é sei. um inimigo, só sei que nada sei. Mas assim, o que sabemos? O que sabemos é que existem coisas acontecendo, Hum. muitas coisas acontecendo e não é fácil, o relacionamento não é fácil, exige comunicação, né, exige conhecer a pessoa verdadeiramente a fundo. Vocês, nossos Podem opinar. ouvintes, contem pra gente depois se vocês acham que a gente enlouqueceu completamente. Se sim, eu vou culpar o vinho. As pessoas nos conhecem o suficientes pra saber que não dá pra culpar o Fian. Mas vamos lá para o nosso gran finale, a conversa de banheiro aqui hoje. A conversa de banheiro é: você tá conversando com uma pessoa interessante, aparentemente, que Hum, tem bom papo, hum. você tem Eu expectativas? estou tentando lidar o máximo possível com elas. Porque assim, poxa, velho, a pessoa é absolutamente incrível. A pessoa, pelo menos de todos os caras que eu conheci, foi o melhor até então, dos caras que Por quê? conheci esse ano e dos que me relacionei, por conta justamente da recíproca, né, da atenção, de ser atencioso, de ser recíproco, de ser, hã, compatível em gostos pessoais, de ser artístico, de ser sensível, uma pessoa sensível, que é claramente sensível. Hã, isso é uma coisa que me atrai muito também no sexo masculino, que não partiu logo para conversas vazias ou para interrogatórios meio idiotas, né, tipo, voltados a sexo, a corpo, a enfim, isso realmente é um ponto a ser validado. Mas, obviamente, eu tô me trabalhando, porque expectativas elas precisam ser trabalhadas sempre, né. Então eu tô tentando trabalhar o máximo possível pra
mesmo já bastante envolvida, mesmo já romantizando um pouquinho, pra manter a cabeça no lugar, pra poder, tipo, tentar me centralizar, ver que tá tudo muito no início ainda, e que eu acho que, na verdade, justamente o que toda mulher deve fazer por si, né, eu acho que toda mulher deveria estar fazendo agora, nesse exato momento, por si, é justamente trabalhando as suas próprias expectativas, e também o seu eu tô passando por um longo luto de um término, pode colocar longo nisso, eu não sabia que eu demoraria tanto tempo para poder lidar com o término de um relacionamento como eu estou tendo que lidar, e Foi um relacionamento longo, é, então e faz o luto sentido. acaba sendo longo. Então, tipo assim, acaba que eu aprendi muitas coisas, é que não dá pra, por exemplo, eu fugir totalmente para o Tinder, e entre aspas, né, putear, digamos assim, né, tipo assim, viver a vida doidada, não vou casar, então foda-se também, vamos tacar o pau e é isso. Não dá pra viver desse jeito, porque a gente acaba se envolvendo e se relacionando com todo tipo de pessoa e pessoas desagradáveis, e a gente tem que ser eu pelo menos, com o meu comportamento extremamente diplomático, que isso eu sei que é uma virtude minha, sempre cordial, tentando evitar conflitos diretos, acabo saindo na pior muitas vezes. É, Hã, não é o fim do mundo, é, digamos assim, né. mas de qualquer jeito, é tipo, o momento é de luto, o momento é de ir com calma, então o mais adequado pra mim é justamente ir trabalhando as expectativas, também não me fechando para novas oportunidades, mas trabalhando as expectativas sempre, para que eu trate os outros com o mínimo de respeito, como eu gostaria de ser pelo menos tratada, né. Então, se eu, por exemplo, se eu diagonais eu não gosto de ghost, se eu não gosto de grosseria, eu não gosto de respostas vazias e respostas curtas, ou muito simplórias, muito efusivas, muito superficiais, eu tendo a não replicar isso com outras pessoas, porque eu sou muito disso. É o clássico: "Não faça Tudo com que os você não outros o quer que que não façam gostaria que contigo. Então, eu tô tentando trabalhar isso tudo, e com essa pessoa em específico, pelo menos tá sendo maravilhosa a experiência até então, porque eu tô me surpreendendo, mesmo trabalhando as expectativas, não vou dizer para o pior, mas mesmo trabalhando as expectativas para não me surpreender, entendeu? Então, tipo assim, não se tentando surpreender colocar nem meu pé no chão. negativamente nem positivamente". Tentando colocar meu pé no chão, tentando pensar de uma forma um pouco mais centrada, e aí a pessoa vai e te surpreende, e aí você tem aquele ápice de felicidade, e aí você tem que se colocar de volta no lugar, no eixo de novo. E aí a pessoa vai e Eu te acho que é bom surpreende de conhecer as novo. pessoas, conhecer as pessoas não vai te destruir, sabe. Claro que você, né, criando uma expectativa, um sentimento, alguma coisa, aí já muda o cenário, mas conhecer as pessoas é bom, Sim. né, conhecer muita gente, entender quem é compatível, quem não é, Uhum. né, quem tem algo a acrescentar na sua vida que não tem, quem vai ser amigo, quem vai ser alguma coisa a mais. Eu acho que Faz parte, faz faz bem, parte. faz parte do momento. Concordo completamente. E aí vamos aproveitar esse momento para ajudar também quem tá por aí e precisa também de um sinal de sei lá, eu não sei se esse fulaninho tá querendo ou não tá. Vamos tirar umas cartas aí pra essa galera que precisa Desse desse direcionamento, sinal né, divino. Vamos lá, pra me dá um especificamente isso. sinal. Especificamente, será que essa pessoa está interessada em mim? Opção um, opção 2 e opção 3, né. Escolham uma carta agora, meus caros ouvintes. Um, 2 ou 3. E Júlia vai dar a resposta para essa pergunta. Se você tá aí precisando de um sinal De para direcionamento. alguém que você está papeando e não sabe se a pessoa está na onda ou não está. Tá, já tenho a um aqui comigo. Nossa senhora, saiu uma carta que saiu no primeiro episódio. Foi, Mentira. saiu. É um Logo na primeira. sinal. Tá.
tenho aqui as respostas já. Quem escolheu a primeira opção, saiu a carta da estrela, mantém as esperanças acesas, porque sim, né, a pessoa está especificamente pensando em você com muito carinho, com muita ternura, com sentimentos muito positivos. E ao mesmo tempo, cuide de si mesmo, né, porque assim como foi dito no episódio anterior, a carta da estrela sempre tá trazendo a questão da cura pessoal. Então, sempre seja otimismo consigo mesmo, porque otimismo é ser saudável consigo. Ser otimista, na verdade, é justamente você ser mais amável consigo próprio. Quando você é muito negativista, você está sendo crítico demais consigo mesmo. Quando você está sendo realista, você está é necessário que a gente tenha um pouco de realismo, mas quando você está sendo otimista, você sempre está esperando o melhor. Se o pior acontecer e você ainda estiver esperando o melhor, você também vai sair dessa de uma forma melhor, digamos assim, né. Então, tipo, a carta das estrelas fala muito sobre isso, sobre, tipo, um processo de cura otimista, um processo de cura onde: "Poxa, deu errado? Beleza, mas agora vai dar certo de outra forma, tipo, comigo focando em outra coisa". Então, para quem já sabe que a relação tá fadada, para quem já tem completa ciência de que não vai rolar a pessoa que tem interesse e tals, a primeira opção diz aqui que você vê que as coisas não foram do jeito que tinham que ser, mas de forma otimista você vai sair dessa, entendeu? Tipo assim, você vai lidar com essa situação, não é com realismo, com praticidade, com muito negativismo ou com muita sobriedade que vai fazer com que você tenha ânimo para lidar com essa situação. Às vezes é justamente ajeitar o leme ao barco e apontar para as estrelas mesmo, né, tipo assim, esperar o melhor, torcer pelo melhor e torcer melhor por si, ser mais amável consigo próprio. Poxa, e se der errado de novo? Poxa, e se der errado de novo com essa outra pessoa? Continue tentando, sabe. Enfim, a carta das estrelas fala muito sobre isso. A segunda saiu a carta da imperatriz. Essa pessoa em específico te acha tudo de bom, né. Sai a carta da imperatriz aqui, independente de você ser homem ou mulher, é uma carta que é muito associada à realeza das realezas, no tarô. Ela é como se fosse basicamente as 4 rainhas do tarô juntas, então até as qualidades das 4 rainhas em equilíbrio juntas, e é um sim bem grandão, né, tipo assim, tudo tende que essa pessoa esteja correspondendo afetivamente você, porque ele vê com bons olhos, vê você como uma pessoa fértil, que pode dar bons frutos. A imperatriz sempre aparece no tarô grávida, carregando um bebê no seu útero, então, o que mostra que é uma pessoa que pode ser uma relação que possa dar bons frutos, não necessariamente você engravidar, mas em específico mas se for esse caso, tome cuidado, só tome os devidos cuidados necessários, nesse início de ano. Mas também uma relação que é frutífera, uma relação que pode dar vida, muitos frutos, porque você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa com muitas virtudes, você é uma pessoa que impera, a certo modo, e com muita doçura. Se tivesse saído aqui a carta do imperador, já mudaria um pouco de figura, porque o imperador ele impera também, só que de uma forma um pouco mais ríspida, e no caso da figura da imperatriz, ela é mais doce, ela é mais sutil, ela é mais amigável, então, sim, bem positivo. E para quem escolheu a terceira opção, é um não, pelo menos por enquanto, a carta foi do 2 de espadas, a pessoa está muito bloqueada, a pessoa está muito fechada emocionalmente a você. A pessoa tá completamente vendada para as opções com você, contigo, o que torna a situação muito complicada, né. Então eu diria que aqui não insista, procure uma solução para si que não envolva essa pessoa, não procure depender dessa pessoa, porque essa pessoa está realmente
fechada emocionalmente a você. É isso, galera. Isso foi a pior coisa que eu já falei na minha vida. Então, gente, a gente encerra isso por hoje, né, como a gente falou. Emitam suas opiniões também pra gente, digam o que vocês acharam, se acharam loucura, se acharam plausível. Queremos ouvir vocês também, né, aqui é uma É um espaço troca de aberto, conversas. democrático. E sigam o nosso podcast, fiquem atentos aí que os próximos episódios vão ter convidados especiais. Estamos chamando algumas pessoinhas para participar com a gente, vamos trocar ideias juntos. E é isso aí, até a Até a próxima, próxima, galera. pessoal. Um beijão Beijos. aí pra todos.